Beleza, gente? Hoje, quem vai dar uma carona no Corona para nós vai ser até uma aula e teve já uma preparação no WhatsApp para o nosso carona hoje. Eu quero chamar para vir conversar com a gente como é que foi esse período aí da pandemia, nosso grande amigo, o professor Anselmo. Manda bala, Anselmo, tá contigo. Boa noite, povo. Eu acho que muitos aqui me conhecem e muitos sabem que eu sou professor. Meu ganha-pão é ser professor. E faz 37 anos que eu sou professor. Quer dizer, a Moniquinha do Ari nem era nascida e eu já era professor. Né? E sempre presencialmente. Sempre com sala de aula cheia de aluno. Isso é meu ambiente, é meu habitat. Eu fico muito à vontade numa sala de aula. Interajo com os alunos, faço perguntas para eles. Faço da minha aula um negócio, eu acho, não sei se os alunos concordam, mas um negócio interessante, um negócio vivo, ativo. Mas aí, 16 de março veio e o lugar que eu trabalho fechou as portas. Pandemia, quarentena, vai todo mundo para casa. Não pode, tá fechadas as portas da escola. Bom, no início, eu e outros professores achávamos que 15, 20 dias, no máximo um mês, ia acabar. Eu acho que todo mundo achava isso. Né? E a gente ia só ter que adiar o semestre um pouquinho. Então, não vamos dar aula, vamos adiar o semestre. Em vez do semestre acabar no fim de junho, vai acabar no fim de julho e nós vamos continuar numa boa. Mas os dias passavam, aquelas maledetas curvas só subiam, né? E a pandemia não acabava. Então, o que nós vamos fazer? Vamos só dar aula quando voltar? Não, vamos dar aula online. Mas eu tenho 61 anos, nunca tinha dado aula online. Então, mexer com todas essas novas ferramentas de tecnologia, para mim, pegar o menino é fácil, o menino vai lá e começa a usar, mas para mim é mais difícil. Para mim, provavelmente, para nós, que já passamos dos 50, alguns dos 60, deixa eu ver, acho que ninguém dos 70, mas dos 60 já. Né? Então, eu precisei começar a fazer descobertas. Como é que eu faço isso? Me ajudem. Pior, que eu não estava no meu ambiente de trabalho para perguntar para os colegas. As perguntas eram por e-mail, por WhatsApp, mas perguntando aqui e ali, eu descobri que tinha um software chamado Google Meet, que era bom para isso, era bom para eu dar aula online. E todo mundo que tem o e-mail do Google, eu não marquei o horário de começo, mas eu acho que faz uns 2 minutos que eu comecei. Né? Todo mundo que tem e-mail do Google e todo aluno lá do meu trabalho tem e-mail do Google, pode usar. Então eu falei, joia, vou usar isso. Como é que eu uso? Bom, não tinha ninguém para me explicar. Eu tive que ir fuçando, eu tive que ir descobrindo e fui descobrindo. A maior descoberta foi o Rodrigo Lana que me passou. Rodrigo Lana, alguns de vocês conhecem, o Jorge e a Magda conhecem, a Jussara conhece, o Ari conhece, que também é professor lá do trabalho. Ele me falou, não, dá para botar slides sim no Google Meet, porque eu não sabia botar slides. Né? Dá para botar, você apresenta slides, você põe o slide, todos os alunos veem o slide, veem a sua cara, você dá aula no Google Meet. Ótimo. Só que quando eu ponho slide, eu não vejo mais aluno nenhum. Isso é uma coisa que ele não me falou. Mas eu fui aprendendo depois. Bom, então, 16 de março pararam as aulas, por volta da segunda quinzena de abril, não lembro a data certa, eu comecei a dar aula online. Eu e a maioria dos professores lá onde eu trabalho. Começamos a dar aula online, de uma maneira bastante rudimentar, do jeito que eu sabia. Né? Por exemplo, sempre que eu dou aula, eu mostro slides na tela, aula presencial. Slides na tela e uso a lousa para rabiscar. Bom, como é que eu rabisco com o slide na minha frente? E os alunos tendo acesso só a slide. Eu sei que dá, mas eu não sabia naquela época. Agora eu já sei. Então, o que eu fazia no primeiro semestre? A partir de fim de abril que eu comecei a dar aula. Eu fazia rabiscos numa folha de papel assim e mostrava para os alunos e falava, vocês estão vendo isso aqui? Negócio extremamente mal feito, rudimentar, como eu gosto de falar. Né? Mas o primeiro semestre inteirinho eu dei aula assim. Né? Não sabendo que aluno estava na classe, porque eu não via eles, não podendo ter interação com eles e usando o rabisco assim. Né? Péssimo. Não gostei. Mas, uma coisa interessante acontecia, durante as aulas online, alunos me davam dica, professor, o senhor está fazendo errado, faça isso. Pô, esses meninos, eu dou aula para meninos de 20 anos, 21 anos. Né?
meninos sabem tudo, muito mais do que nós, essas coisas. Eles davam dica, professor, o senhor está fazendo errado, isso aí não é assim, não faz assim, professor. No meio da aula. E eu, pô, legal, obrigado. E isso começou desde que eu comecei a dar aula e continua hoje. Hoje, estou lembrando, o filho do Ari é meu aluno, o Vitor. Hoje ele me deu uma dica de usar um negócio lá. Né? Então, comecei a aprender dos alunos também durante a aula. Outro problema, como avaliar os alunos? A prova convencional, você esqueça. Porque vai virar uma cola só. Né? E eu ia ter que corrigir 70 provas, sabendo que todo mundo tinha colado. Eu não ia fazer isso. 70 provas para corrigir demora. Aí todo mundo colou, porque é muito fácil colar. Mesmo que eu faça todo mundo aparecer na tela, dá para fazer. Todo mundo abre sua câmera, eu posso exigir isso. Todo mundo abre sua câmera e apareça na tela. Bom, primeiro que eu não consigo ver 70 na câmera, na tela. Eu vou ter que ter umas 3 páginas de tela para ver 70. Aqui eu estou vendo 20. 70 eu tenho que ter 3 ou 4 páginas de tela. Né? Segundo, eu posso estar na tela aqui e abrir uma outra coisa aqui do lado, o professor acha que eu estou na tela e não estou. Eu estou vendo um outro software, quer dizer, estou colando. Além disso, aqui embaixo, ou mesmo usando o WhatsApp aqui no computador, mesmo os alunos, nos seus grupos de WhatsApp, poderiam passar cola um para outro. Falei, pô, como é que eu vou avaliar? Bom, no primeiro semestre, cancelei a prova. Sem prova, moçada. Corrigi, dei nota para os alunos baseado em 2 projetos. A minha área é muito técnica, né? Então, dei 2 projetos para eles. Em grupos de 3 alunos, quer dizer, 20 e tantos projetos diferentes, eu passei para os alunos e eles fizeram. E mais, para evitar mais ainda a cola, eu fiz chamada oral. Chamava os grupos, no último dia para entregar o projeto, chamava os grupos, tinha 3 alunos, mandava 2 embora, faziam a chamada oral em cima de um aluno só, para um aluno só, foi sorteado, e esse aluno defendia a nota do grupo, para eu poder avaliar. Quer dizer, todo mundo tinha que fazer, porque corria o risco de ser chamado para responder a chamada oral. Então, foi assim que eu avaliei o primeiro semestre. Não consegui avaliar melhor do que isso, mas eu sabia que eu não podia ser muito rigoroso, porque eu não estava aprendendo, todo mundo ali estava aprendendo. Então, foi assim. Né? E a chamada oral também no Google Meet. O Google Meet salvou minha vida. Né? E o Google Meet é bom porque o Zoom, se eu não pago o Zoom, depois de 40 minutos ele cai. Eu tenho que ter um Zoom profissional para poder usar o Zoom por várias horas. O Google Meet não, a Unicamp trabalha com o Google Meet, então foi fácil, não cai nunca. Bom, terminei o primeiro semestre. Enquanto o primeiro semestre não terminava, a gente ainda tinha esperanças que no segundo semestre teríamos aula presencial. Nada disso, né? Ao fim do primeiro semestre, a gente descobriu que no segundo semestre as aulas seriam também online. Eu falei, pô, tem que melhorar isso, não pode ter uma aula assim. Eu tenho que melhorar a minha aula. Então, eu fui tentando melhorar. Bom, então, continuando perguntando aqui, ali, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo, eu fui descobrindo coisas. Uma coisa que eu descobri é que o meu slide, que é feito num PowerPoint, eu posso rabiscar em cima do slide. Tem umas canetinhas aqui embaixo, não sei se vocês são bons de PowerPoint, tem umas canetinhas aqui embaixo que você começa a rabiscar em cima do slide. Falei, que coisa bacana, quer dizer que eu não preciso fazer mais isso aqui, ficar mostrando para os alunos aqui? Que bacana, cara. Então, comecei a usar o PowerPoint rabiscando a tela, fica bacana pra caramba. Posso usar várias cores, fica muito bacana. Né? Foi uma ótima descoberta. Bom, vou falar rapidinho. Ainda não aprendi como faz prova mesmo, para evitar cola, mas já aprendi como é que faz teste. Aliás, quem ensinou para mim foi o monitor da disciplina, que fuça essas coisas, é um menino também que faz, e também cursou a disciplina um ano atrás, sabe tudo. Eu gerei 20, por exemplo, primeiro teste, gerei 20 perguntas e dei na mão desse menino. Ele enfiou num software chamado Moodle, que é uma plataforma que nós temos para que os alunos tenham interação com o professor, e desses 20 testes, o Google embaralhou a ordem das questões e a ordem das alternativas certas e gerou 70 provas diferentes. Entendeu? Com as mesmas questões, o Google gerou 70 provas. Tá? E mais, o aluno entra na prova e ele só tem acesso à primeira questão dele, que a primeira questão dele não é igual à primeira questão do amigo dele. Não vai poder dizer primeira questão A, porque a primeira questão do amigo dele é outra. E ele teria que ficar escrevendo a primeira questão para o aluno saber qual é a dele e qual é do colega. Não dá. E além disso, tempo determinado. 50 minutos o Moodle cai.
Ele não consegue, quer dizer, ele tem que fazer as 20 questões em 50 minutos. Tá bom? E aí o próprio Google, eu passo o gabarito para o Google e o próprio Google corrige. O próprio Moodle corrige. Né? Então, já dei 2 testes. Ótimo, e vou continuar a dar um projeto e já dei 2 testes. Agora falta descobrir como é que faz prova. Mas até eu vou dar uma prova só no fim do semestre e vou dar um jeito, nem que seja chamada oral dos sei lá quantos alunos tem na minha classe. Eu vou fazer, vai ter que dar prova, senão não avalia. Né? Então, nesse jeito de teste, diminui muito a probabilidade do aluno colar. Bom, agora, último desafio, quer dizer, não é o último, porque eu tenho que aprender muito mais nessas coisas, mas o meu maior desafio no momento é como é que faz a interação com os alunos. Eu sempre fui um professor de fazer pergunta para aluno, de fazer os alunos participarem da aula. Como é que eu faço isso não vendo os alunos? Eu descobri. Eu entro mas ainda não está perfeito. Eu vou contar porque não está perfeito. Eu entro na sala virtual 5 minutos antes. À medida que os alunos vão entrando, o nome deles aparece aqui embaixo. Por exemplo, estou vendo Guilherme Robles Júnior, Tirza Ruda, então vou anotando. Tem um caderninho aqui do lado com todos os alunos que estão presentes. 5 minutos depois eu começo a dar aula. Então eu sei, muitos alunos entram depois de começar a dar aula, mas muitos já entraram, então eu sei o nome de muitos. E aí eu estou dando aula, não vendo a cara deles, não somente porque eu estou olhando para o slide, né? Eu só vejo o slide, mas também não vendo a cara deles, porque eles não põem a cara, eles fecham a câmera e fecham o som, então eu não vejo a cara deles, só vejo o nomezinho. Mas eu pergunto, fulano, Douglas, como é que é isso? Bom, a minha decepção é que eu anotei o nome de 25 nesses 5 minutos antes de começar a aula. Pelo menos um terço não está lá. Pelo menos um terço é fake, está só o nomezinho dele lá, mas ele não está. Né? Então, e o pior, como eu não posso fazer, a direção da escola mandou, não pode ter obrigação de presença, porque muitos alunos podem não ter internet, então não tem que ter obrigação de presença. Então, se ele não tiver, não está, e não posso fazer nada. Mas alguns alunos estão. Hoje cedo, vários não estavam quando eu chamei a nota deles. Né? Bom, é isso. Foi esse meu desafio do Carona no Corona. Foi esse meu desafio da pandemia. Continuo aprendendo, apanhando e aprendendo. Mais algum tempo eu acho que eu vou ficar bom, mas eu espero que depois que eu ficar bom, eu não vou fazer questão nenhuma de continuar assim. Eu quero ser presencial. Presencial é muito melhor. A aula presencial é muito mais pedagógica, muito mais didática. Eu espero que volte. A hora que eu ficar bom, daqui uns 2 meses, fim do semestre, vou ficar bom, vou descobrir como é que faz prova. Espero que não sirva para nada isso, porque semestre que vem a gente volta para a aula presencial. Espero. Não sei. Só Deus sabe. Só como é que vão ficar essas curvas, quando é que vai vir a vacina, etc. Mas foi mais ou menos isso que eu experimentei durante a pandemia. Foi essa carona que eu peguei no Corona. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Boa, Anselmo, valeu! Eu gosto muito do Carona porque a gente vê as histórias que a gente nem imagina, né? Cada um teve que se virar de alguma forma, de algum jeito, e hoje a gente viu como que um professor fez para se virar. Obrigado, Anselmo, gostei, acho que todo mundo curtiu.